paz do Senhor Jesus, estamos no ar com seu programa Intercessão. Obrigado por sua audiência, vamos ficar juntos a partir de agora. E o nosso desejo é que as bênçãos de nosso Deus sejam abundantes sobre a sua vida e sobre toda a sua família. A nossa programação está sendo transmitida através da TV, Canal 14 e repetidoras em todo o estado de Pernambuco. Também estamos pelo YouTube, nos perfis Rede Brasil Oficial e ADPE Oficial e pelo site www.iedpeplay.org.br. Aproveite e compartilhe os nossos links e contribua para que a obra do Senhor abranja cada dia mais e mais. Quero convidá-los para juntos lermos um texto na Palavra de Deus que se encontra no Salmo 119, o versículo 126. Salmo 119, versículo 126. Se você não dispõe de uma Bíblia, você pode acompanhar-nos com o texto que está aparecendo aí na sua tela. Vamos juntos? Já é tempo de operares, ó Senhor, pois eles têm quebrantado a tua lei. No programa de hoje, contamos com a presença do evangelista Carlos Alberto, coordenador da área 28, e o presbítero Elmi Cavalcante. Pai do Senhor, evangelista Carlos, prazer tê-lo conosco no programa Intercessão. Amém, pastor Jefferson, o prazer é nosso, é uma alegria poder estarmos aqui. Nós louvamos a Deus por esse programa, vida do nosso pastor presidente, poder compartilhar, né? E você que está em casa, estarmos juntos intercedendo pela sua vida e pela sua família. É uma alegria e é uma satisfação muito grande. Bom, nós também estamos aqui com o presbítero Elmi Cavalcante. Ele trabalha ajudando o pastor na área 29, na Estrada do Brejo. É responsável pela congregação da Estrada do Brejo, né, ali, com o evangelista Diógenes Kennedy. Prazer tê-lo conosco, presbítero Elmi. E para nós é uma alegria, né? O tempo que a gente estava querendo trazê-lo aqui ao programa, mas Deus nos criou a oportunidade e hoje estamos juntos para estarmos tratando de assuntos tão importantes. Amém, pastor. É um prazer também podendo estar aqui, participar desse programa e a alegria de poder cooperar também com o nosso pastor presidente e poder estar aqui nesse assunto tão importante que vamos tratar daqui a pouco para todos aqueles que estão nos acompanhando. Glória a Deus. Antes de a gente estar entrando em detalhes, nós vamos pedir ao presbítero Elmi para estar orando por todos nós neste momento, né? Amém, pastor. Oremos. Amado Deus, neste momento, Deus. Senhor, te louvamos e te agradecemos por esta grande oportunidade que nos concedes, Deus, de estarmos aqui para tratarmos assuntos concernentes à tua palavra. Ó Deus eterno, ajude, Deus, a todos nós. Continue abençoando o nosso amado pastor presidente, pastor Ailton, abençoando, Senhor, este programa e a todos aqueles que irão nos acompanhar. Em nome de Jesus. É o que nós estamos te pedindo e te agradecendo. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje nós falaremos sobre a obra literária O Cristão e a Escalada da Violência, não é? E estaremos trabalhando em cima desse livro, né? O livro Cristão e a Escalada da Violência. E o nosso tema é Intercedendo contra a Escalada da Violência, né? Então, este livro é um livro produzido pela editora Berea. Esse foi escrito pelo pastor Abraão de Almeida. E ele trata de diversas esferas e diferentes desdobramentos que a violência alcança a sociedade nos dias atuais. É o autor desta magnífica obra, não é? Pastor Abraão de Almeida, como já falamos, ele nos traz esses assuntos tão importantes sobre a violência, que é algo muito atual e estamos vivenciando esta realidade. Agora, nós gostaríamos de aproveitar o momento e dizer a você que está conosco no programa Intercessão, você pode adquirir este livro na nossa editora Berea, não é? E os irmãos podem observar que na nossa tela tem o contato, você pode fazer o seu pedido ou visitar ali a editora Berea também e adquirir esta obra. Ela é uma obra que eu creio que vai ser de grande importância para a vida do intercessor, né? E agora estamos aqui com os nossos irmãos que também vamos comentar um pouco sobre este assunto tão importante para os dias atuais, o intercessor, eu digo, intercedendo contra a escalada da violência, né? Mas antes nós gostaríamos de pedir que nos fosse dada uma visão assim panorâmica desse livro, né?
presbítero Elmi, evangelista Carlos Alberto. Amém, pastor. A visão do livro do pastor, né, Abraão de Almeida, que, por sinal, ele é mestre em teologia, escritor, mais de 40 obras escritas, um pastor renomado, né, formado, com doutorado pela educação cristã, né, escola teológica e várias formações. E é um dos comentaristas também de lições, ele que deixou para nós um grande assunto, um grande legado, tem deixado, né? Ele está em vida. E aqui a gente pode observar, pastor, que esse livro ele vai abranger desde a violência no seu âmbito geral, isso a nível de mundo, como também ele delimitando ela no âmbito contra a vida, a violência contra a própria vida, contra a dignidade humana, contra a humanidade, contra até o direito de nascer, a violência contra o direito de nascer, contra os cristãos. Então é um tema que ele abrange todas as áreas da vida. E ele é interessante para a vida de todos nós como um todo, porque sempre tem algo que é peculiar para nós. Por exemplo, aqui falar como cristãos, não é? A violência contra os cristãos, a violência no âmbito da humanidade em geral. Ele mostra como cresceu, ele mostra pontos estatísticos, ele mostra, e tudo embaseado biblicamente, né? Com bases bíblicas. Então é um livro que ele traz para nós uma realidade dos dias atuais. Nós que estamos vivendo tempos difíceis e trabalhosos, tempos de grande, como diz o tema, é a escalada da violência, porque a escala é exponencial mesmo. Quem viveu em outras épocas sabe que sempre existiu uma violência, mas nunca numa escala tão alarmante como nos dias que nós estamos vivendo. Não era de se observar tanto caso de violências domésticas, violências de filhos contra pais. Coisas que era estarrecedora uma notícia quando sabia, hoje todos os dias se ouve. Né? Só para a gente ter uma ideia, as drogas, e o pastor Abraão de Almeida aborda isso aqui, as drogas matam uma porcentagem muito grande de jovens, milhões de jovens são mortos. México e o Brasil, eles despontam longe, lá em cima, o índice de países mais violentos da América do Sul e da América Latina. Então, para a gente ter essa ideia aqui, a escalada da violência está em todos os ambientes, desde dentro de casa, na rua, né? A violência de um modo geral, nas escolas, né? Até a violência contra a própria vida, né? Que é o suicídio. E aí a gente vê a importância de a gente estar intercedendo por essa escalada da violência. Eu gosto daquele versículo, toda a Bíblia, né? Mas lá em 2 Crônicas 7, versículo 14 em diante, o Senhor diz que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, diz o Senhor. Isso. Perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. E o Senhor diz que os olhos deles, os ouvidos dele, estão atentos à oração deste lugar. Então a oração intercessória muda o rumo da história, não somente de uma pessoa, de uma vida, mas de uma família. Se a sua família está passando por um momento difícil, você pode mudar o quadro da sua vida. Não existe, eu quero dizer a você que está nos assistindo, que não existe quadro perdido, não existe situação perdida. Para Deus, pode não ter jeito para a gente, mas com Deus tem jeito. E a oração, a intercessão, ele tem o poder de mudar a história da vida. Então esse livro, ele mostra para a gente a escala da violência, mas também ele nos mostra como nós podemos mudar o quadro. Como é que eu posso mudar o quadro de uma pessoa que está sofrendo de abuso? O que é que eu posso fazer para mudar a situação de alguém que está diante de um desejo de atentar contra a própria vida? O que é que eu posso fazer? Então, esse livro da Escalada da Violência, pastor, e ele vai nos mostrar que a gente pode mudar essa situação como um intercessor, como alguém que pode dar um conselho, alguém que está orando, alguém que pode estar intercedendo. Isso às vezes é um vizinho, é uma amiga, é um parente. Então, eu quero lhe convidar nessa tarde a participar conosco nesse programa. Mas não só ser um telespectador, um ouvinte, alguém que está nos assistindo, mas alguém que vai tomar um compromisso de interceder também. Porque Deus quer usar você para mudar a história da vida de alguém, para mudar o quadro da tua família, para mudar a história do teu vizinho, para mostrar para ele que há jeito. Um intercessor, nos dias atuais, pode mudar a história do mundo. Então seja esse instrumento na mão de Deus. Fique conosco, participando aí desse programa. E aí, presbítero Elmi, tem mais alguma coisa a comentar sobre esse livro? Pastor Jefferson, evangelista Carlos Alberto, este livro, ele tem, assim, nos despertado cada vez mais para
o nosso compromisso como cristãos, em estarmos sempre pedindo a Deus para que Ele venha intervir. Quando vemos aqui os dados estatísticos da violência, da criminalidade, não só as mortes acontecem nas guerras, mas os homicídios têm se, como disse o evangelista Carlos Alberto, tem se avolumado de tal forma que hoje as forças policiais que são para combater a criminalidade têm perdido o controle. Digo isso porque a gente começa a analisar e a gente não pode ficar à mercê disso. A gente está despreocupado com esse alarmante índice de criminalidade que está assolando não só a nossa cidade, mas nosso estado, mas nosso país. E por que não dizer do mundo afora? E o escritor deste livro, ele nos traz assim um despertamento muito grande para nós, na condição de igreja, estarmos sempre intercedendo. Como disse o evangelista Carlos Alberto, neste momento alguém está precisando de uma oração. Corroborando, pastor, e evangelista e presbítero Mi, o que o pastor Abraão de Almeida escreveu aqui nesse livro, veja que esse livro já tem uns anos que foram escritos, isso, mas a gente está vendo ele na prática, estamos vivenciando na prática isso aí, a escalada da violência, coisas que a gente nunca imaginava que iriam acontecer, né? Coisas que a gente achava que só era ficção científica, coisas que a gente só imaginava que estava nos filmes, isso, né? Nos contos, mas a gente tem visto na prática e às vezes dia a dia. Quem é que não sabe, não conhece alguém hoje que sofreu um abuso sexual? Isso. Né? Quem é que não conhece alguém que atentou contra a própria vida? Infelizmente, ou tentou, né? Ou infelizmente, às vezes até chegou a consumir o ato, né? A praticar mesmo o ato. Então, esse livro ele nos dá um norte de como a gente pode agir em determinada situação. Verdade. Ele também vem nos ajudar, né? Nos mostrar, até como foi dito aqui, sinais que podem anteceder isso, que eu estar mais atento para que o que é que eu posso fazer. Isso aqui já é um sinal, né? A gente está num ambiente familiar hoje e a mãe, o pai, a gente conhece quando o filho está um pouco estranho, porque a gente não está livre disso nem dentro da nossa própria casa, da nossa família. Claro. Então, a questão da violência, ela tem o seu aspecto, é isso que o pastor Abraão de Almeida mostra, tanto do lado externo, na questão da segurança, na questão pública, quanto no ambiente dentro do nosso próprio lar. Então ele vai mostrar aqui que o homem sem Deus, vivendo nesse mundo de desarmonia distante de Deus, porque a questão da violência justamente é a ausência de Deus. Porque de onde vêm as guerras, de onde vêm as pelejas, de onde vêm as dissensões? Não são, porventura, não é a ausência de Deus na vida do homem? Então o pastor ele consegue mostrar de uma forma clara, numa linguagem simples, né? Apesar dele ser um doutor, ele fala numa linguagem que é acessível a todos nós. Dá para entender bem. Então ele mostra aqui, nas páginas do seu livro, que o cristão, o homem, a violência é justamente a ausência de Deus na vida do homem. Esse primeiro ponto aqui, quando ele fala sobre, no capítulo 1 aqui, a terra estava cheia de violência, que era uma prática comum naqueles dias, né? Quer dizer, chegou um tempo, na época de Noé, e Deus, você vai observando que o mundo, cada um não queria saber de Deus. Cada um fazia o que queria, né? Então, a ausência de Deus leva a essa questão da violência. E aí ele vai mostrando que, no desfecho dos livros, que ela vem se aumentando gradativamente, de forma exponencial. Então, do ponto de vista lá fora e do ponto de vista dentro de casa. Então, isso aqui vai mostrando a gente que isso está acontecendo. E aí vem a grande pergunta, né? Eu, como cristão, o que é que eu posso fazer para mudar esse quadro? O que é que eu posso fazer para mudar a situação? O que é que eu posso agir? O que eu devo fazer? E existem momentos em que a gente não pode fazer. Você veja quando saiu aquela ordem, né, lá no livro de Esther, que Amã queria destruir o Mardoqueu, queria acabar com o Mardoqueu, não, ele queria exterminar os judeus, né? E ali, o que acontece? O povo de Deus já havia assinado um decreto, já tinha sido dada a ordem, Amã já tinha preparado a forca, mas veja, irmãos, como é interessante que nunca é tarde para interceder e entrar pelo caminho da intercessão.
E aí ele também vai abranger isso aqui no livro. Entra pelo caminho da intercessão e Deus muda o quadro, Deus muda decreto, Deus muda a lei, Deus estabelece novas leis. Então, a questão é, e o que é que eu posso fazer? Eu vou orar. Alguém pode dizer assim, mas interceder não vai resolver, orar não vai resolver. Resolve. A oração é a arma mais poderosa que pode existir no mundo. A oração intercessória. Quantos filhos não estão vivos por causa da oração dos pais? Isso. Quantas pessoas não sucumbiram ainda porque alguém tem orando? Quanta gente Deus não já fez, quantas vidas Deus não fechou a cova? Quantas pessoas, quem sabe você está aí acompanhando no hospital, está aí numa penitenciária e quem sabe é a intercessão de alguém que Deus tem guardado a tua vida. Se você estivesse lá fora, talvez você não estaria vivo, mas Deus tem te dado a oportunidade. Sabe por quê? Porque alguém está intercedendo. Amém. Abraão intercedeu, não foi, pastor? Abraão intercedeu por Ló, pela sua família, e por causa da oração de Abraão, Deus ouviu e livrou o justo Ló. Então, é muito interessante esse livro. É interessante, né? E a gente vê que o pastor Abraão de Almeida, ele traz para nós dados estatísticos alarmantes, né? E é importante que o intercessor ele tenha conhecimento dessa realidade, porque ele vai ter mais conhecimento. Algo real, né, pastor? É algo real, para interceder, né? Permitam-me, após a alarmante exposição, né, apresentada pelo pastor Abraão de Almeida, deste livro, surge a seguinte pergunta: será que a Bíblia apresenta exemplos de cidades ou de povos violentos, os quais os servos de Deus interagiam com essa situação através da oração? Pastor, eu vejo que quando nós lemos a Bíblia, nós encontramos até personagens que quiseram escapar de encontrar uma cidade dessa. Por exemplo, a posição de Jonas. É basicamente isso aí. Ele sabia que aquele povo era um povo violento. E muito, né? E muito violento. Né? Era conhecido. Né? As mortes que eles... atrocidades. As atrocidades que eles faziam, né? O processo de empalação, né? De pegar o corpo e colocar numa vara e deixar lá como ostentação para demonstrar sua crueldade. E Deus ali orienta o profeta que ele vá até aquela cidade e pregue para que ela se arrependa. É um processo ali que Jonas enfrentou e que não fugiu daquilo que Deus determinou para ele fazer. Interessante, o senhor levantou uma questão muito interessante, porque Jonas, ele foi levantado por Deus para interceder, na verdade, por aquele povo através da pregação, né? Isso. E ele foi contra a sua própria vontade, porque para ele, aquele povo violento deveria ser, era exterminado. Era para Deus varrê-lo da terra, apagar, riscar do mapa, né? Porque, como o senhor disse, os ninivitas eram cruéis. Eram cruéis. Eram muito cruéis. Você pode até citar um pouquinho da crueldade deles aí, para a gente ter ideia do grande amor de Deus e o quanto Deus ele está interessado que a igreja ore contra a escalada da violência, né? Pois é, pastor. Então, o que acontece, evangelista Carlos Alberto, pastor Jefferson? Nós vemos aí o plano de Deus para a humanidade, em ter que levantar alguém para que vá lá e pregue o arrependimento, como o senhor disse aí, o processo de intercessão. E hoje não é diferente. Nós encontramos, pelos dados estatísticos, de cidades que são com alarmante índice de criminalidade. Vez por outra, sai aí os dados estatísticos de que até em bairros, falando assim a nível do Grande Recife, os bairros mais violentos, que desperta assim a atenção das autoridades, e cabe aos irmãos, aos crentes, sobretudo daquela localidade, interceder por aquele bairro. O senhor levantou uma questão agora que eu achei interessante. Ontem estava indo para uma cruzada e eu pensando no programa de hoje, e eu passei ali por alguns bairros aqui do Recife, né? E me lembrei onde nós realizamos cruzadas evangelísticas e passamos por ali em alguns momentos. E eu senti um forte desejo de interceder pelos bairros. E o senhor veio reforçar esse sentimento, né? De interceder pelos bairros. E hoje eu já comecei, já pela manhã, intercedendo por alguns bairros do Recife,
alguns bairros violentos do Recife, realmente, para que Deus possa intervir e trazer um basta, dar uma parada nessa situação. Muito importante esses levantamentos, né? Porque, e interessante, procurar saber quais são os bairros mais violentos do Recife ou da sua cidade, onde você está nos ouvindo, seja onde você estiver, em qualquer parte da nação, em qualquer parte do estado de Pernambuco ou em qualquer nação onde você estiver. É importante que você, como intercessor, possa se inteirar da situação de cada bairro para se prostrar diante de Deus. Esse levantamento que o senhor fez foi muito importante para que a gente possa interceder para que Deus possa intervir nessa situação. Pastor, nós podemos, assim, tirar assim como exemplo o nosso estado. Eu tive oportunidade de, ainda muito jovem, com 20 anos, já me preparar para o combate à criminalidade quando eu ingressei na Força Policial. E eu via tudo isso de perto, eu presenciei isso de perto. Uma certa vez, nós estávamos preparados numa sala para ir para uma comunidade dessa do Recife, que estava havendo um índice de criminalidade muito grande, e de repente o oficial que estava à frente da operação policial, ele chegou e levantou a metralhadora e disse: aqui está o passaporte para a vida. E eu disse ao colega assim: eu conheço o passaporte para a vida, que é Jesus. Ele é o passaporte para a vida. Glória a Deus. Mas na condição de policial eu não posso deixar de usar o meu armamento, o meu material de trabalho. Mas eu dizia para o colega, então era um bairro na época que ainda hoje é também muito violento, mas eu entendo o seguinte, é o que diz a palavra de Deus no Salmo 127. Se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Vivenciei situações terríveis do índice de criminalidade. Uma certa vez, uma criança de 4 anos estava brincando na frente de casa, em uma comunidade onde o Senhor já coordenou uma área. Possivelmente foi nessa época, possivelmente. E eu atendi o chamado para ir verificar uma criança que estava morta dentro de um canavial. E quando chegamos lá, era justamente a criança que foi sequestrada há uns dias atrás. Passou um carroceiro, colocou em cima da carroça e fez toda a atrocidade com essa criança. Então veja que a violência ela cresce. Isso já faz uns 20 anos. Uns 20 anos. E eu saí, quando eu cheguei lá, para constatar se realmente era essa criança e quem era a pessoa que estava lá, porque havia apenas rumores de que havia um cadáver lá. Eu saí de lá muito transtornado com aquela situação e pedindo a Deus que Deus consolasse aquela família, porque nós vivenciamos isso aí dia após dia. Mas nós entendemos uma coisa, a necessidade de orarmos sempre para que Deus venha dar paz no homem, dar paz na cidade, dar paz a toda a comunidade, e que nós entendemos e que o Senhor, só Ele, é quem pode, de uma vez por toda, conduzir o homem a ter paz consigo próprio. Não é bandeira branca, não é roupa branca que vai dizer que o homem está em paz. Só o Senhor. E o livro, este livro, Escala da Violência, o Cristão, a Escala da Violência, ele fala sobre isso. Que a fé do homem em Jesus, ele produz isso aí. Produz paz. Uma observação, pastor, que a gente vê, alguém pode até estar assistindo em casa aí e diz assim, mas sempre existiu violência no mundo, né? Desde que Caim matou Abel lá, no começo da civilização, quando Deus criou Adão e Eva, já um irmão matou o outro. E é verdade, o homem, desde que se separou de Deus,
a violência, ele abriu brecha para tudo isso. O que nos chama a atenção é que nós vamos perceber que ao longo da história da humanidade, a gente vai ver, por exemplo, exemplos bíblicos que foi citado aqui, como os ninivitas, não é? A gente vê o exemplo dos amalequitas, que eram povos terríveis também. A gente vai ver a história de Hitler, né? O nazismo, quantas pessoas exterminou, principalmente os judeus e cristãos, não é? Mao Tse Tung, em nome de uma ideologia. O que a gente observa aí, é claro que a gente vai vendo que isso vai aumentando. Porque as pessoas, às vezes, acham que a violência é o caminho para resolver os problemas, né? E isso não, a violência não resolve, pelo contrário, ela piora a situação. Foi uma observação que o senhor fez aí, a questão dos ninivitas. Como a misericórdia de Deus se estendeu àquele povo e, de uma maneira surpreendente, aqueles homens que eram maus se converteram quando ouviram a sentença de Deus, a voz de Deus. Era um caso perdido, né? Era. Do ponto de vista humano, era um caso perdido. Não tinha mais situação. Era um caso perdido. E aí, pastor, a gente mostra até pessoas que estão nessa vida de violência, de criminalidade, o que Deus faz na vida de uma pessoa quando eles dão ouvido à voz de Deus. Nós conhecemos pessoas que viviam no mundo do crime e hoje foram restaurados, primeiro espiritualmente, porque a Bíblia citou aqui que se o Senhor não guardar a cidade, né? Se Jesus não salvar, não livrar, primeiro é Deus quem muda o homem. Alguém pode até dizer assim, não, para eu ser um bom cidadão, para eu ser uma pessoa de bem, é claro, não preciso ser um crente para ser um bom cidadão. Mas Cristo, quando entra na vida do homem, ele muda a história do homem. Então aí a gente vê a misericórdia de Deus para aquele povo de Nínive e que isso reflete hoje, como Deus estende as mãos. Pessoas que às vezes viviam numa vida na ignorância, né, iludida pelo... O Deus desse século, a Bíblia diz que ele cegou o entendimento dos incrédulos. E isso leva as pessoas a achar que as coisas se resolvem do jeito dele, né? A gente viveu épocas em que eram conhecidos como os justiceiros, né? Pessoas que queriam fazer justiça com as próprias mãos. Hoje a gente vê a violência não só em determinado lugar registrado, mas ela está abrangente em todas as camadas da sociedade, em todos os lugares do mundo, né? É por isso que o assunto é intercedendo contra a escalada da violência, né? O assunto está muito gostoso e a gente está gostoso assim, né? No sentido de estar desenvolvendo bem o assunto, né? Porque violência não é uma boa coisa, não. Mas que Deus possa despertar a gente. Eu sei que os irmãos estão interessados e nós também temos muito ainda o que falar, mas nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em instantes. Não sai daí e se sair, toma um copo d'água e volte correndo, porque nós temos muito pouco tempo para dizer muita coisa. Amém? Estamos aguardando você. Estamos de volta com o seu programa Intercessão. Estamos falando sobre intercedendo contra a escalada da violência. Estamos aproveitando e abordando alguns assuntos baseados neste livro, o Cristão e a Escalada de Violência, do pastor Abraão de Almeida, servo de Deus, que tem escrito esse livro e tem sido de grande bênção, né, para todos nós. Os irmãos que desejarem poderão adquirir na nossa editora Berea. O sinal está até em promoção lá, este livro, né? O Cristão e a Escalada da Violência. Evangelista Carlos Alberto, presbítero Elmi, segundo a obra em referência, a violência é praticada em diversos momentos e contextos. Ela alcança o ambiente familiar, acadêmico, religioso, profissional, entre outros. Até parece ser uma ação que está em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Conforme segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 5. Eu gostaria que a gente pudesse ler esse texto aí, para que os irmãos possam em casa também, você poder acompanhar, é importante, né? Porque esse versículo que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 5. Pode ler aí, homem de Deus? Posso sim. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons,
traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Deus, amém. Como a gente, diante dessa situação que a gente está vivenciando, né, a gente sabe que a escalada da violência também é um sinais dos últimos tempos, né? É um dos sinais da vinda do Senhor Jesus. Jesus disse que nos últimos dias, nos dias que antecederia a sua volta, nós iríamos nos deparar com situações de pais contra filhos, filhos contra pais. E disse que os próprios inimigos serão dentro da sua própria casa, né? Nação contra nação, reino contra reino. Então a gente vê que a escala da violência é algo assustador, e a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão, né? Então a gente sabe que é um dos cumprimentos da vinda do Senhor Jesus. E diante dessa situação que o pastor Abraão de Almeida trata, entre a violência entre praticamente todas as áreas da sociedade, né? Violência no âmbito familiar, violência no trabalho, violência da escola, violência contra a própria vida, violência contra a vida intrauterina, uterina, né? No ventre materno, né? No ventre materno, né? E todo esse tipo de violência. Como o intercessor pode lidar com uma sociedade fragilizada que parece não ter esperança? O caminho, pastor, que a gente vê à luz da palavra de Deus, porque a Bíblia ela é o guia, né? É a regra de fé e prática, a gente se guia pela palavra de Deus. E tanto é que o livro, o escritor, ele mostra biblicamente como vencer, né? A violência doméstica, a violência no âmbito secular, na escola, no trabalho. Então, tudo isso. Do ponto de vista bíblico, né? Qual é o caminho à luz da palavra de Deus para a gente vencer? O Provérbios 26 e 20, ele diz assim, tem aquele versículo que a gente, às vezes, a pessoa diz de um outro contexto, mas está falando sobre a violência. Se tem lenha, o fogo se apaga. E não havendo maldizente, cessará a contenda. Ou seja, então, biblicamente, a gente deve combater a violência com a palavra, intercedendo, aconselhando. Né? Quantas vezes? A Bíblia diz que o justo, ele é um apaziguador. Isso. Ele é alguém que você se depara com uma pessoa que chega em casa, às vezes a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Às vezes tem mulher que elas são sábias. Chega o marido em casa, às vezes tem uma confusão lá para resolver um problema com o vizinho, né? Então, já pensou, pega o marido no calor da emoção, às vezes são até pessoas, cidadãos de bem. A gente estava comentando aqui que às vezes cidadãos de bem, ele, num calor da emoção, termina cometendo coisas que só vai pensar depois. Agindo por impulso, né? Agindo por impulso. Eu vi certa vez um comentário de um filósofo, de um escritor, até psicólogo. Ele disse que uma pessoa no foco de tensão, em 30 segundos, ele pode cometer atrocidade terrível. Inimaginável. Ele pode ferir a pessoa que ele mais ama, só em 30 segundos no foco de tensão. Né? E depois vem o arrependimento. E aí é tarde, né? Mas veja que como uma pessoa, um intercessor, a Bíblia diz que a palavra branda desvia o furor, né? A palavra dita ao seu tempo é como maçã de ouro numa bandeja de prata. Então, a Bíblia, ela vai mostrar a gente como resolver. Tem um problema? Tem. Mas imagine que o marido chega em casa e encontra um menino lá machucado, que o outro, criança, já grandinho, bateu ou brincando, acidentou. E se a mulher não for uma apaziguadora? Se diz, chega em casa, só ali o vizinho deu no menino, aí a pessoa no calor da emoção não sabe se como chegou, às vezes recebeu uma demissão da empresa e botar fogo, botar lenha, né, para incendiar a confusão. Ele sabe o momento certo de dizer, a maneira como vai lidar com aquele assunto. Então, a Bíblia diz, não é, que bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Né? E aí faz a diferença, né? É nessa questão que a gente intercede. Que a gente intercede orando, a gente intercede lá pedindo. Às vezes já houve situações de que uma pessoa no mundo da violência e criminalidade e não morreu porque alguém intercedeu. E disse, olha, eu não vou fazer nada com você, porque o pastor pediu pela sua vida, porque aquele irmão pediu por você, aquela irmã veio pedir. E por consideração, que a gente sabe que é Deus, né? O senhor me fez lembrar um assunto interessante. Um policial, hoje ele já dorme, já está com o Senhor. E na época ele estava afastado da igreja. E ele me contou um fato interessante.
ele disse que estava correndo atrás de uma pessoa que tinha cometido uma atrocidade e essa pessoa foi, escondeu-se na casa, entrou numa casa lá, foi na casa da avó dele lá e tal, e escondeu-se lá. Eu sei que a polícia pegou ele, lá no quarto, debaixo da cama, e ia levá-lo para tratar aquela pessoa com muita dureza, né? E de repente, aquele irmão que estava afastado, ele disse que quando olhou na parede, ele viu o quadro do pastor José Leôncio. Tá vendo? A foto, né, do pastor, o quadro do pastor José Leôncio na sala. E a avó do menino, olha, por favor, não faça nada com meu neto, não sei o quê. Aí ele disse assim, olha, eu só não vou fazer nada com ele, que o que eu estava pensando em fazer, em respeito a foto deste homem de Deus. Tá vendo? O pastor José Leôncio. E o pastor José Leôncio parece que já tinha partido, já tinha falecido, o Senhor já tinha guardado ele, o servo de Deus já estava dormindo. Mas só a foto do pastor Leôncio no quarto salvou o rapaz de morrer. Pela história, né? Pela história, porque ele foi impactado pela foto. Interessante, né? A vida, como a vida de um intercessor, ela influencia nas pessoas. Porque às vezes tem pessoas que estão lá, até pessoas, pastor, e presbítero, que estão nessa vida de violência, que para ele é o cotidiano dele, mas ele vê que ele percebe a paz de Deus na vida das pessoas, que está ali intercedendo, e tem até o respeito, né? A gente vê que como a igreja ela chega em determinados lugares onde a violência impera, mas a gente vê pessoas dizendo assim, não, na igreja não. Ó, irmão, com os irmãos da igreja ninguém mexe. Um dia alguém, eu lembro que um irmão disse assim, uma pessoa rodando em Uber encontrou uma pessoa que era da vida errada e conhecia, né? Sabe como é que tá? Ele disse, não, irmão, quem é doido de mexer com a igreja? Estou falando aí, evangelista Carlos Alberto, pastor Jefferson, lembrei daquele episódio de Abigail. Sim. Que foi interceder porque Davi vinha furioso. E vinha com tudo, né? E vinha com tudo, para executar mesmo. Mas ela foi lá, intercedeu e aplacou a ira. Pelo marido, né? Porque o marido, ele merecia o castigo. Merecia o castigo. Mas ela se colocou diante de Davi, diante de Deus, né? E ele nem sabia. Nem sabia. E conseguiu salvar o marido de uma... Salvou ele Salvou da violência, da fúria, né? Do extermínio, né, pastor? Do extermínio. Ia morrer todo mundo, né? Porque ia morrer todo mundo. Ia morrer ele, ia morrer ela também, ia morrer todo mundo ali, Davi ia acabar com tudo, né? Mas aquela mulher, Abigail, bem lembrada, ela se colocou ali e intercedeu. Intercessora, foi tremendo, né? Foi intercessora. Olha, o assunto é muito extenso, a gente tem muita coisa ainda para falar. Eu acho que eu vou marcar um programa de intercessão para a gente falar sobre cada capítulo desse livro. Isso aí até fala das mulheres do círculo de oração, né? As irmãs que estão ali intercedendo. Intercedendo, e a ira de Deus, ela é aplacada por causa da intercessão. E pastor, desculpe, só para a gente corroborar esse pensamento, muitas vezes o inimigo investe contra o intercessor. E você, minha irmã, que está aí em casa, e às vezes pensando em sair do círculo de oração, em deixar o seu lugar. Mas essa palavra é uma palavra de Deus para o seu coração. Fique no seu lugar, porque por causa da tua oração, Deus tem livrado muitas vidas, Deus tem aberto porta, Deus tem feito milagres. Glória a Deus. Então é a sua oração. Fica na porta, fica na brecha. Glória a Deus. Porque eu sei que as lutas que você está enfrentando são muitas. E às vezes diz assim, Deus, eu oro tanto pelos outros, mas a minha situação está difícil. Mas fica no lugar, porque Jesus vai chegar na sua vida também. Glória a Deus. A sua oração tem sido de bênção, porque através da tua oração, vidas têm sido alcançadas. É a sua intercessão. Então fica aí, no teu lugar, no círculo de oração, orando, porque o Senhor está fazendo grandes coisas por causa da tua oração, da tua intercessão. Eita, glória a Deus, é muito gostoso. Estamos sentindo aqui a presença de Deus e estamos sentindo o peso da responsabilidade, né? Porque esse livro ele vem trazer para nós um peso de responsabilidade em favor daqueles que estão sofrendo violência, daqueles que estão passando por... aqueles que estão sendo violentos e aqueles que estão sendo vítimas da violência, né? E já a gente vai abrir um espaço aqui para fazer uma intercessão. Após essa pergunta, a gente vai aproveitar para estar orando, abrir um espaço aqui no programa para a gente estar intercedendo neste momento tão difícil, né? A gente vê algo terrível, né? A gente vai abrir um espaço aqui para falar sobre isso. A gente percebe que o pastor Abrão de Almeida, nesse livro,
O Cristão e a Escalada da Violência, né? Ele cita diversos tipos de violências que assolam a sociedade. Inúmeros dados estatísticos são mencionados. Será que essas informações são importantes para que o intercessor direcione a sua oração, presbítero Almir? Com certeza, pastor Jefferson. Como foi dito aqui pelo senhor, os capítulos que o pastor Abraão de Almeida, ele traz aqui neste livro, ele fala de uma escalada em diversas modalidades de violência. Por exemplo, ele traz aqui, no capítulo 1, ele fala sobre a violência na terra. Já no segundo capítulo, ele fala da violência contra a própria vida, que é o chamado suicídio. No terceiro capítulo, ele aborda contra a humanidade, através das guerras, não é isso? E ele faz as citações aqui de temas que nós acompanhamos aí através da história. Por exemplo, nesse terceiro capítulo, contra as guerras, no século passado tivemos 2 grandes guerras, que foi a primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Não é isso? A Segunda Guerra Mundial teve um maior número de mortos. Segundo os dados da ONU, 11 milhões de pessoas, 6 milhões foram judeus. Então era um genocídio, foi um genocídio implacável contra os judeus. E diante disso, o pastor, escritor Abraão de Almeida, ele relata esse momento aí da guerra no terceiro capítulo. No quarto capítulo ele fala sobre a dignidade humana. E no quinto capítulo sobre a violência contra o direito de nascer. Eu até comentava com o senhor aqui fora do ar, com o evangelista Carlos Alberto, que eu vinha durante o percurso pensando bastante aqui neste quinto capítulo que o livro aborda, que é justamente sobre o aborto. E o livro ele aborda depoimentos de médicos, de enfermeiros, depoimentos de pacientes, e são depoimentos muito fortes. E nós, como cristãos, eu digo, meu Deus, precisamos orar mais. Porque neste momento, pastor, quem sabe estaríamos aqui falando para milhares de vidas se não tivesse sofrido um aborto. E a forma como, mesmo no ventre, eles reagem, né, pastor? Reagem. Como o efeito letal do veneno, da injeção. É terrível, reagem. Então veja que nós poderíamos estar aqui falando para muitas pessoas que, se não tivesse sofrido o aborto, estaria aqui nos ouvindo nesse momento. Presbítero, também tem a questão que hoje a violência, a gente vendo dessa escalada, como é que pode aqueles que nos representam, que são os governantes, o poder público, querer aprovar leis que libera o assassinato do infante, né? Pois é. No ventre materno. Pois é. Querendo tratar a vida como algo desprezível. A gente está vivendo uma época em que os próprios governantes, porque existem muitos países que acham que abortar é normal, né? Liberaram o aborto. Isso. Mas diante de Deus, o aborto sempre vai ser um crime. Com certeza. E a pessoa pode dizer que a lei permite, porém, para Deus sempre vai ser um crime. E um dia vai prestar conta, porque está na lei de Deus, não matarás. Isso. Né? E atentar contra uma criança no ventre materno é um atentado contra a vida. E o salmista no Salmo 139, evangelista Carlos Alberto, pastor Jefferson, ele aborda isso. Quando ele diz assim, tu entreteceste em mim no ventre da minha mãe. É verdade. Se perguntar um tecelão, se vê um tecelão, né? Mente, é Deus preparando o ser humano dentro de um ventre de uma mãe. A minha filha está grávida, está com 7 meses, e vez por outra, ela chega lá em casa com novidades quando vai para fazer a ultrassom, né? Já é um apelo para os governantes, poder público, né, do nosso país, não aprovar essa lei, né? Isso não é nem para se tramitar, né? Na verdade, porque se a gente defende a vida, eu acho interessante que as pessoas que querem defender o aborto só estão vivas porque os seus pais não abortaram. Não abortaram. E se tiver, como é que pode uma pessoa, ainda que queiram usar narrativas infundadas para justificar o seu crime, né? O aborto sempre vai ser um crime, né?
Eu estava vendo aqui, quando vocês estavam falando aqui, testemunhos chocantes sobre o aborto. Sim. É comovente, pastor. É muito comovente. Muito comovente. É forte, né? Muito forte. Glória a Deus. É muito forte. É muito forte. Eu pensei em ler, mas não vai ter condições de ler, não. Eu não sei como é que o telespectador vai encarar essa realidade. É muito forte, é muito forte, é muito forte. Os testemunhos que estão aqui é muito chocante, realmente, é terrível. Mas vamos orar, né? É forte, né? Vamos pedir a Deus. Neste momento, vamos abrir um espaço aqui para a gente estar orando por essas pessoas que estão sofrendo violência, vítimas da violência, que eu creio que vai ser um programa só sobre isso. A gente vai ter que falar sobre intercedendo pelas vítimas da violência. Mães aqui que abortaram e viram pedaços de seus filhos sendo jogados na lata do lixo. Enfermeiras que fizeram um aborto e viram ainda a batida do coração do bebê, era claramente visível na tela da ultrassom. Isso aqui é um assunto aqui, eu vou ler isso aqui porque é muito forte, mas é preciso, né? É preciso. A Brenna Pratt Schaeffer, enfermeira, narra o que viu em setembro de 1993. Bem recente, né, pastor? Bem recente. Ela diz assim: a batida do coração do bebê era claramente visível na tela do ultrassom. O médico tirou o corpo inteiro do bebê, menos sua pequena cabeça. O corpo do bebê estava se mexendo. Seus pequenos dedos fechavam-se e abriam-se. O médico pegou uma tesoura e a enfiou na parte de trás da cabeça do bebê. E os dedos dele se abriram como se quisesse evitar aquilo. Depois disso, o médico inseriu o tubo de sucção no buraco e sugou o cérebro do bebê. Meu Deus. É muita... Imaginar que o ser humano tem capacidade. É muito forte. Fora os demais aqui. Mas nós vamos dar uma pausa, não dá para continuar não, né? Vamos fazer uma oração. Eu vou pedir ao evangelista Carlos Alberto para neste momento estarmos orando por essas pessoas que estão passando por esse momento, jovens, mães que estão entrando nesse momento em sala para abortar e não tem ideia do que vai passar. E o problema psicológico, os traumas, as consequências que elas vão enfrentar. E vamos orar, né? Por aqueles que estão sendo atrocidades nas guerras, agora mesmo da Ucrânia, com muitas vítimas de guerra, pessoas que perderam tudo, perderam família, perderam tudo, estão sem nada. Lares que estão sendo destruídos, famílias inteiras que estão sofrendo através da violência, mães cujos filhos estão nas drogas, outros jovens que tiveram sonhos, que pensaram em seus filhos serem médicos, advogados, que podiam contribuir para a sociedade, mas que veem seus filhos morrerem em menos de, antes de completar os 20 anos, ainda na fase da adolescência. Entre 15 e 24. 15 e 24, o índice é altíssimo, de mortes. Pessoas que estão atentando por essas pessoas que são instigadas pelo diabo para atentar contra a vida de outros, e outros que estão atentando contra a sua própria vida, e aqueles que estão sofrendo abusos, violência em toda parte. Mas vamos pedir ao evangelista Carlos para nesse momento a gente fazer o nosso Deus. Eu quero orar com você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, que está aí Glória a Deus, assistindo esse programa. Eu quero lhe dizer que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração de uma mãe, de uma alma aflita, Deus escuta o clamor. Nós vamos orar. Talvez você queria para ele, mas a oração muda quadro. A oração muda a situação. Glória a Deus. Então eu quero lhe convidar a fazer um clamor, a orar a Deus. Você que está talvez achando como é que vai ser a minha vida, mas Deus tem a solução. O aborto não é o caminho. Quero convidar você que está nos assistindo a orar. Eu quero orar com você, pela tua vida e pela sua família, porque eu creio que através desse programa, intercessão,
Deus estará dando livramento. Deus estará operando maravilhas. Deus estará fazendo coisas grandiosas, inimagináveis, que do ponto de vista humano não tem solução, mas Deus quer fazer milagre. Então ore comigo. Pai querido e amado, nós estamos aqui, Senhor, neste programa Intercessão. E te damos graças, Senhor, por ter colocado no coração do nosso pastor este programa, para orar pelas famílias, orar pela sociedade, orar pelas vidas. Ainda que o quadro do ponto de vista humano seja irreversível, ainda que não veja saída, aleluia, mas Senhor, nós sabemos que Tu tens a saída, que Tu tens a solução, que Tu ainda chega na vida daquelas pessoas que estão querendo dar cabo da sua própria vida, achando que não tem mais saída e não tem mais solução, mas que eles olhem para Ti, Senhor, neste momento, que eles lembrem-se que há um Deus no céu, o Deus Todo-Poderoso, que se compadece do aflito, o Deus que habita na luz inacessível, é verdade, mas também habita com o contrito e quebrantado de coração. Ó Senhor, socorre esta vida que está querendo, Senhor, dar fim à sua própria vida, achando que acabará o sofrimento. Mas Tu és a saída. Eu te peço por esta mãe, Senhor, que está querendo, pensando em atentar contra a criancinha que está no seu ventre. Não a deixe, Senhor, praticar tal ato, que ela possa se arrepender, que ainda há tempo. Senhor tem plano na vida desta criança, aleluia, o Senhor tem projeto na vida deste filho que está no ventre. Ó Deus de toda glória, eu quero te pedir, Senhor, por esta família que está atravessando um momento de turbulência e não sabe o que fazer. Senhor, que eles possam clamar, ainda que não saibam o que fazer, mas clamar, porque a Tua palavra diz que o Senhor atende ao clamor do aflito. A mulher cananeia clamou pela filha que estava, Senhor, endemoniada, e o Senhor a libertou. Oh Deus, Jairo clamou pela sua filha que estava doente, e o Senhor deu saúde. O Senhor é aquele que intervém na família e socorre a alma aflita, que nunca vira as costas para o necessitado. Que eles possam olhar para Ti, que este programa que está chegando neste lar, Senhor, neste momento é o socorro, é a resposta, é o Senhor através deste programa da Rede Brasil, da intercessão, dizendo: eu sou a saída. Aleluia, eu sou o único que pode mudar este quadro. Se você crer, se você clamar, se você suplicar, se você buscar o meu socorro, a minha face, a minha presença, você vai ver a intercessão divina, você vai ver o milagre de Deus no teu lar. E eu oro nesta tarde, nesta manhã, nesta noite, seja em qual lugar do Brasil do mundo que você esteja. Mas o Senhor que está aqui, que está chegando aí no teu lar através dessa oração, Ele é o Deus que muda quadro. Eu creio que através deste programa, milagres estão acontecendo. Deus já está agindo aí. Deus já está mudando o quadro. Até a maneira de como você vai resolver a situação. É Deus mudando pensamentos e dizendo: não é desse jeito com a violência, mas é com a paz, é intercedendo, é apaziguando. É a palavra branda que vai mudar a situação. Em nome de Jesus, eu oro pela sua vida. Em nome de Jesus. Uma intercessão. E agradecemos aqui ao evangelista Carlos Alberto, agradecemos ao presbítero Elmir, né? Pela oportunidade de estarmos juntos aqui conversando, e fique à vontade para, em ligeiro tempo, fazer as suas considerações finais. Eu quero agradecer, pastor, agradecer ao senhor a oportunidade de estar aqui, né? A Rede Brasil de Comunicação, pelo carinho sempre que atende bem. E é isso, interceder, né? A gente sai daqui, e eu acredito que quem assiste esse programa, eu também sou um telespectador do programa, e a gente vai assistindo e vendo, e a necessidade de orar. E como muda a situação, né? Nós louvamos a Deus. Amém. Presbítero Elmir. Amém, pastor. Eu também sou muito grato a Deus por essa oportunidade, né? E ao nosso pastor por podermos cooperar nesta obra, com o nosso pastor presidente. E agradecer o convite do senhor em poder estar aqui na Rede Brasil. Quero também mandar uma saudação. Pode ser, pastor? Claro. Para a minha família, a minha esposa, a irmã Andréa Cavalcante, aos meus filhos Thalita e Jonatas, ao meu genro Diácono Railson, a minha nora a Eduarda,
E também ao nosso coordenador lá da área 29, evangelista Diógenes Kennedy, e a sua esposa, irmã Jaqueline, e a todos os irmãos ali que congregam na congregação em Estrada do Brejo. Que Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos que lá estão adorando a Deus naquela congregação. Amém, graças a Deus. Vamos fazer uma oração final, né? Agradecendo a Deus e orando pelos nossos queridos irmãos que estão fazendo seus pedidos nas redes sociais, para que a bênção de Deus os alcance. Querido Deus, Pai Celestial, nós te agradecemos pela realização de mais um programa Intercessão. Pedimos a tua bênção sobre a vida de todos aqueles que estão fazendo seus pedidos nas redes sociais. Conceda vitória, Senhor, à tua igreja, ao teu povo. Atenta para cada pedido, Senhor. Estende tuas mãos, abençoando a tua igreja nesses dias que estamos atravessando, aguardando a tua vinda. Traga paz para a nossa nação, traga paz para as nações, traga, Senhor, livramento. Nós te pedimos, Senhor, a tua bênção, no nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam realidade na sua vida e na vida da sua família, desde agora e para sempre. Amém. Até o próximo sábado, se Deus assim nos permitir.